que está aqui, porque eu sei que hoje é dia de trabalho, que muitos aqui deixaram o trabalho para poder vir, né? Mas também sabemos que é algo muito importante para nós artistas, né? E a nossa lei é uma lei que veio recursos, é uma lei importante, é uma lei que dá visibilidade aos nossos artistas e por isso nós temos que dar sim, uma grande atenção para com ela, né? E quero dizer assim, quero agradecer também pela presença de Dona Delci, autoridade, né? O nosso advogado, muito obrigado, doutor Vinícius, por comparecer aqui, seu Salviano, né, seu Salviano? Maravilhoso, amei estar lá no Cisento com vocês. Aos nossos artistas aqui também, né? Que cada um tem a sua importância, a sua devida importância, né? E que faz a nossa cultura ficar grande e enriquecedora. Então agora, vamos, que Deus nos abençoe. Vamos agradecer primeiro a Deus por esse momento e pedir que, vou convidar o nosso professor Aladiran para mostrar todo o projeto, falar sobre a lei Paulo Gustavo para vocês. E qualquer dúvidas, vamos esclarecer aqui, vamos perguntando. Para não sair daqui com muitas dúvidas e ter a certeza que podemos participar. Certo, gente? Então, que nós tenhamos uma boa reunião, uma excelente reunião e que Deus nos abençoe. Amém. Bem, boa tarde a todos e todas. Saudações culturais. A benção para quem é de benção, Mucuyu para quem é de Mucuyu, Motumbá para quem é de Motumbá, boa tarde para quem é de boa tarde, né? A nossa saudação cultural especial para os mestres da cultura popular. Viva a cultura popular planaltense, né? As pessoas das comunidades tradicionais que fazem presente aqui nessa reunião de escuta, nesse espaço democrático, onde a opinião de todos é válida, precisa ser ouvida, precisa ser registrada. O governo federal, a boa notícia é que o Ministério da Cultura voltou, né? E voltou com essa transferência gigantesca de recursos aos municípios brasileiros para a área da cultura. E nós temos agora em Planalto esse sinalizar do governo federal em destinar uma quantia em dinheiro para a área da cultura por meio da Lei Paulo Gustavo. A Lei Paulo Gustavo, né, como vou apresentar aqui e falar rapidamente, o doutor Vinícius está aqui também, pode me auxiliar naquilo que não ficar claro. A Lei Paulo Gustavo foi uma lei criada em 8 de julho de 2022. Essa lei é em homenagem a um artista que foi vítima do Covid, que faleceu. E aí foi criada essa lei em homenagem a esse artista nacional. A criação dessa lei, houve uma motivação, assim, uma luta dos artistas para que o recurso fosse destinado aos municípios, aos estados, para a classe artística que estava sendo afetada pela pandemia, afetada pelos efeitos negativos da pandemia no país. A Lei Paulo Gustavo, ela se destina para o audiovisual. O audiovisual é o grupo de pessoas, eu vou ser bem didático, eu não vou utilizar uma linguagem jurídica, nada disso, eu vou usar uma linguagem bem acessível. Então essa lei, ela destina recursos financeiros aos municípios e esse recurso é destinado ao audiovisual. O que é o audiovisual? É todas as pessoas que produzem filmes, videoclipes, novelas, curtas, documentário, pessoas que trabalham com áudio e vídeo ao mesmo tempo.
Tem alguém aqui que trabalha? Ali, tem mais? Ali, certo. Então, essa lei vai destinar, o público-alvo dela é o audiovisual, certo? Já vem de lá do federal escrito assim, certo, gente? É uma decisão de lá do federal a destinação desse recurso. Então, a destinação do recurso, o público-alvo principal é o pessoal do audiovisual. Você que tem clipes, videoclipes, você que tem filme pronto, você que tem documentário, você que tem uma novela, você que tem um anime, você que tem algo gravado que envolve áudio e vídeo, você se encaixa nesse perfil aqui. Você que está cadastrado na Coordenadoria de Cultura como artista do município, você se encaixa aqui. Pode adiantar. E um detalhe, vai ter o recadastramento novamente, viu, gente? Logo, logo, né, Aladina, né, doutor? Vai ter logo, né? Ah, então. Vamos lá. O que essa lei diz? Né? A lei diz, ela prevê um repasse de 3.872 bilhões de reais a estados, Distrito Federal e municípios para aplicação em ações emergenciais que visem combater e diminuir esses efeitos negativos causados pela pandemia ao setor cultural. Até aqui está claro? Então nós temos uma lei federal chamada Lei Paulo Gustavo. Essa lei destina esses recursos aqui, essa quantia em recursos para todos os municípios e estados do Brasil. Essa não é a quantia de Planalto, não. Essa é a quantia nacional e que está sendo dividida a municípios e estados. Até aqui tudo bem. Uma curiosidade, nunca houve uma transferência tão gigantesca para o setor cultural como essa que o Ministério da Cultura fez para os municípios. Aqui nós temos a origem da verba, ela vem do setor do audiovisual, esse dinheiro vem de lá de Brasília, do setor do audiovisual, né, para destinar aos artistas, às pessoas do município. Qual é a previsão para a data desse repasse? Olha, o sistema, a plataforma já está aberta para cadastro do plano. Nós, gestores da cultura, aqui, nós temos o papel de elaborar o plano. Esse plano é um documento que nós vamos elaborar baseando na opinião de vocês. Por isso a importância de ouvi-los, de ver as sugestões de vocês. Nós vamos construir um plano. Depois de construir o plano, ele é inserido na plataforma Mais Brasil, é analisado e em seguida o recurso chega no município. Lembrando que esse recurso tem sua conta específica. Ele não passa pelas contas do município. Ele tem uma conta própria, certo? De modo que, se não for usado esse recurso, se não for distribuído, ele volta. Ele volta, ok? Mas nós temos sim, como gestão, como as pessoas que estão à frente da cultura, nós temos o interesse e o empenho de estar trabalhando, executando esse recurso para que chegue para cada um de vocês de forma adequada e de forma que determina a lei. Então, qual é a data de previsão? Só cadastrar um plano, né, no sistema e a verba vem. Quando a verba cair nessa conta específica que será aberta, né, no município, o que vai acontecer? Nós vamos lançar os editais de chamada pública. Esses editais de chamada pública é um documento que a gente vai publicar no Diário Oficial, anunciar na rádio, convocando as pessoas para trazer as suas propostas que vão encaixar na lei, no recebimento do recurso. Até aqui tudo tranquilo? Se eu não estiver sendo claro, vocês podem falar que eu volto novamente. Daqui a pouco eu chego no meu pessoal da cultura popular, que também será beneficiado com esses recursos. A cultura popular, eu vou falar daqui a pouco, se trata também da questão do artesanato, das pessoas de comunidades tradicionais. Esse recurso também vai contemplar, mas no momento certo eu vou dizer.
Pode passar, Cris. Esse cadastro municipal aqui diz respeito à gestão, como deve ser feito, então não há necessidade, né? Pode passar, Cris. Certo. Uma pergunta muito importante. Quais os segmentos culturais serão contemplados? Serão contemplados apoio a produções audiovisuais de forma exclusiva. Letra A aqui, ó. Apoio a produções audiovisuais. Quem tem filme pronto vai ser contemplado nessa aba aqui. Quem tem documentário pronto, videoclipes, vai ser contemplado nessa área aqui. Quem tem curta, quem produziu um curta, quem produziu um anime, vai ser contemplado nessa área aqui da letra A. Então, o artigo 6º, ó pessoal, o artigo 6º da lei, o inciso 1, é um recurso destinado para o pessoal que tem esse material pronto ou em fase de acabamento. Porque eles entendem assim, que começou a produzir a sua filmagem, e a pandemia interrompeu. Então, obras em estado de acabamento, elas podem também ser premiadas e contempladas. Então, o artigo 6º aqui da lei diz que esse dinheiro, esse artigo aqui tem que ser destinado exclusivo para esse público-alvo. Quem tem filme pronto, quem tem documentário pronto, quem tem curta-metragem pronto, quem tem telenovela, quem tem série, tudo que diz respeito a audiovisual vai ser contemplado nesse artigo 6º, inciso 1. Até aqui, tudo ok? Já o artigo 6º, inciso 2, ele destina, né, para, além de reformas e restauros, né, o caso nós não temos nada a restaurar da área do audiovisual, certo? Nós não temos cinema nem teatro para restaurar. A quantia desse inciso aqui para Planalto é muito pouco, não dá para construir, por exemplo, um teatro ou um cinema. Então, o que vai ser produzido aqui? O que vai ser trabalhado nesse artigo, inciso 2? É a questão da formação. Aqui, ó. Aliás, formação não, salas de cinema. Essa aqui é sala de cinema. Essa sala de cinema não é aquela sala de cinema industrial, né? É aquela sala de cinema itinerante, cinema de rua. Então, todas as pessoas que têm uma proposta ou um projeto de fazer um cinema de rua, de exibir um filme lá na Cajazeira, de exibir um filme lá em Lucaia, de exibir um filme numa escola, as pessoas que têm um projeto nesse sentido serão contempladas nesse artigo, inciso 2. Ok? Já o inciso 3 é o recurso que vai ser destinado para aquelas pessoas da área do audiovisual que têm alguma oficina ou formação em audiovisual para ofertar. Digamos que Cleiton, vou usar seu nome aqui, viu, Cleiton? Digamos que Cleiton, ele é cadastrado na Casa da Cultura como produtor de audiovisual, tem o cadastro dele lá, tudo certinho. Digamos que Cleiton diz assim: olha, Dina, eu tenho um projeto de uma oficina de fotografia, de lentes para alunos de escola. Tem um projeto nesse sentido. Eu posso ser contemplado nesse aqui? Sim. Ok? Quando o edital chamar, você traz a sua proposta, a equipe vai analisar e você receberá um recurso para executar esse seu projeto. Certo? Então aqui é para premiar obras prontas em estado de... e que ainda não terminou, primeiro. Aqui vai premiar o cinema de rua e cinema itinerante, propostas. Aqui vai premiar oficinas formativas do audiovisual. Seja uma oficina, seja um workshop, seja, enfim, um mini curso sobre essa área. Até aqui tudo em paz, né? Claro, até aqui. Dois aí, quem tem telão, as coisas.
pode estar fazendo um cinema que você está falando assim. Pode, até quem não tem, porque não vai exigir que seja um profissionalismo. Contanto que esteja cadastrado na Casa da Cultura, contanto que tenha um projeto pronto nesse sentido. Viu? Então, você falou de alguma coisa a respeito de a recurso que vai sobrar de alguma área que não tem cinema na cidade, não tem salas. Isso. É um recurso que vai deixar de ser injetado para esse fim. Ele vai voltar para o governo? Não. Esse vai entrar, né? Aqui, esse inciso aqui, não, esse inciso aqui ele deixa opções. Esse inciso da lei, ele deixa opções. Quais as opções que ele deixa? Restauros e reformas de espaço de cinema. Planalto tem? Não tem. O valor, esse valor aqui não dá para construir um espaço desse no município. Então o que se faz? A lei diz, o decreto de regulamentação diz que se não temos restauro, não temos reforma, a gente pode investir nessa promoção de salas de cinema itinerante, cinema de rua. Entendeu, Ciro? Mas o recurso não volta não. Okay? A ideia era voltar, era partilhar entre outras formas. Sei. Outras modalidades, quero dizer, né? Ok. Alguém tem alguma coisa a falar para pergunta? Voltar nunca. A ideia é partilhar entre as outras modalidades. Sei. Videoclipes, cantores, pessoas aqui que têm videoclipes prontos, né? Eles podem participar aqui. Agora vamos para o artigo 8 dessa lei Paulo Gustavo. O artigo 8 da lei Paulo Gustavo vai destinar uma quantia em dinheiro para demais áreas da cultura, que não é o audiovisual. Observe que aqui é audiovisual, aqui é voltado ao audiovisual e aqui é tudo voltado ao audiovisual. Aqui é destinada, esse valor aqui é destinado às demais áreas da cultura, que não é o audiovisual. Certo? Então, o que o decreto de regulamentação da lei diz? Que esses recursos aqui podem e devem ser investidos na economia criativa. Quem é aqui da economia criativa? Artesanato. Ó, Cláudia, aqui, você, o pessoal da economia criativa do município que está cadastrado na cultura e que tem participado das feiras de artesanato do município podem acessar esse recurso aqui. Certo? Podem acessar esse recurso aqui. Então, o decreto de regulamentação, ele diz para destinar parte desse recurso para a economia criativa, artesanato, culinária criativa, feiras de artesanato, parte desse recurso. Esse artigo 8º também, os recursos desse artigo tem que ser destinado para comunidades tradicionais quilombolas, artesanato quilombola, ternos de reis quilombola. Então, parte desse recurso também vai ser destinado ao pessoal do artesanato cadastrado na Casa da Cultura, das comunidades tradicionais, como o pessoal do Quilombo Cinzento, os ternos de reis do município. Então, a cultura popular vai ser contemplada aqui. Essa cultura popular, nós estamos chamando justamente essas pessoas. E também serão contempladas aqui, né, a questão do samba de roda, né, que é uma modalidade da capoeira, né? A capoeira também vai ser contemplada nessa modalidade de samba de roda. A lei pede e exige que que todas essas ações, Cris, seja trabalhada de forma a incentivar o protagonismo feminino. Ou seja, a gente tem que fazer uma política de distribuição dos recursos, valorizando a comunidade, as mulheres, a comunidade LGBT, a comunidade quilombola. Então, nada mais justo do que essas pessoas da samba de roda serem mulheres também, né? Claro que não impede dos homens participarem. Mas a política para valorização e protagonismo feminino pode também ser contemplada aqui no artigo 8º. Você falou de samba de roda, terreiros de candomblé e umbanda também. Sim. Trabalho samba de roda. Sim. Como faria para eles se inscreverem
enquanto terreiros, uma Isso. vez que a Aldir Blanc contemplou eles em outras formas, né? Certo. Isso vai depender da nossa construção e discussão aqui, certo? Isso vai depender das sugestões que cada um pôr no papel. Depois eu vou pedir que ninguém saia sem preencher o questionário, porque isso aqui é uma consulta pública, né? A opinião de cada um é válida, é uma construção coletiva e a gente pode optar e discutir e chegar num senso comum, né? De forma que beneficie todos os artistas. A gente poderia, por exemplo, Sidney, dizer assim, não tem sala de cinema para restaurar aqui, vamos deixar voltar. Não, a gente pode discutir com a categoria, com a classe artística, com o setor cultural, e ao invés de pensar nessa questão de restauro desses espaços, a gente destinar para quem tem propostas, que tem funcionado ao longo do tempo sem esses espaços. Ok? Eu quero mostrar agora para vocês os valores para Planalto de cada uma dessas áreas. Aqui é o questionário. Gente, vocês têm alguma pergunta, alguma colocação? Podem falar aí. Eu tenho uma pergunta. Na questão de... Átila, né, Átila? Isso. O dinheiro que vai ser destinado a quem está em processo de construção conta a partir do momento do roteiro também para a criação de curtas-metragens, por exemplo? Nós pretendemos construir com vocês um plano de forma que venha atender obras em estado de... que não foram acabadas, inacabadas. Porque essa lei é uma lei de emergência cultural. Ela não é para quem está trabalhando, carteira assinada, é quem está em emergência cultural. Ou que tenha certificado. Ou que tenha certificado. Então, se é uma lei de emergência cultural, você fala? Não, pode falar. Eu falei certificado. Você pode reformular a pergunta novamente? Essa questão de que vai ter o apoio para quem tem projetos em fase de acabamento ou já pronto. Sim. Eu queria saber se isso conta para quem tem propostas de roteiros para construção, produção de curtas-metragens. Sim, Se você tem um roteiro, né, já está com um projeto começado. Sim. Porque dentro do plano de ação que nós vamos construir, nós pretendemos colocar uma aba lá para destinar X do valor para pessoas que têm a obra em estado de acabamento. Ou seja, começou, mas a pandemia bloqueou a produção e ele ficou lá estagnado, porque é uma obra é uma ação de emergência cultural. Doutor Vinícius, pode falar uma coisa? Não, pode ir. Diga, Cleide. No caso, por exemplo, de um artista, ele se enquadra em 2 artigos daquele. No caso, ele poderá ser contemplado pelos 2 ou apenas por um. Apenas por um. Ele escolhe qual vai ser, né? Essa impressão. Porque o recurso é pouco. O recurso é pouco. E a própria legislação, que não é nossa, do município, é federal, ela proíbe essa utilizar. Isso aí vai ficar bem claro, né? Para o condomínio Ficar bem claro. for passar esse troquinho, saber como explicar. Ok. E outra coisa, todos têm que ser maior de 18 anos. Maior de 18 anos. Lembrando, gente, que nós fomos capacitados e estamos sob a orientação da coordenadora do Estado, né, Thaís Pimenta. Ela é RTC, é representante territorial da cultura. Vocês também podem estar tirando as dúvidas com ela, se certificando se é isso mesmo. A gente quer trabalhar esse recurso de forma bem transparente, como sempre, e a gente quer ouvir todos vocês. A participação é importante. Pessoal, a classe artística, artesanato, ternos de reis, cantores, todo mundo precisa se unir para que a cultura venha caminhar. Nós temos aí nos próximos meses a chegada da Lei Paulo, a Lei Aldir Blanc 2. Vai vir mais dinheiro para a classe artística. A classe artística precisa se unir, precisa estar unida, dialogar, construir sua política própria, suas sugestões, certo? A gente precisa unir, porque a Lei Aldir Blanc 2, ela vem não mais em caráter emergencial, ela vem em forma de construir, de implantar nos municípios brasileiros um sistema municipal de cultura. Então, o que vai acontecer? Os prefeitos do município, do país inteiro vão ter que assinar um termo de compromisso. Se quer receber a Aldir Blanc 2, eles vão ter que assinar um termo de compromisso se comprometendo a implantar um sistema de cultura no município. O que é um sistema de cultura?
é a cultura andar com as suas próprias pernas. Ela tem o seu plano municipal de cultura, ela tem a sua lei do sistema, ela tem o seu fundo de cultura regulamentado. Nós temos uma lei do fundo de cultura, né? Foi um legado aí do coordenador Nilson. A gente não deixa de reconhecer publicamente o trabalho das pessoas, independente de questões partidárias. A gente reconhece, né, esse trabalho que ele iniciou, né, o coordenador Nilson, e a gente agradece por ter já dado esse passo dessa lei do sistema que está pronta, Planalto. Só Planalto e 3 municípios têm essa lei pronta, né? 2 municípios, Vitória da Conquista e Planalto. A lei do sistema. Nós temos também a lei do Fundo de Cultura, mas não está regulamentada, falta a regulamentação. A cultura está caminhando e a gente tem que se empenhar para isso, certo? A gente tem que se empenhar para isso, porque a gente quer uma cultura independente, como a Secretaria de Educação é independente, ela tem seus próprios departamentos, ela tem seus próprios recursos, suas próprias receitas, seu próprio secretário. A cultura precisa ter seu secretário, precisa ter seu departamento, precisa ter essa ajuda financeira para os artistas, sem depender de estar pedindo um departamento A, departamento B. Às vezes alguém diz assim, eu vou fazer um evento, aí busca apoio na cultura, mas nós ainda somos coordenação e nós temos ainda é muito limitado, porque a gente depende da administração, a gente ainda é refém. E com essa implantação desse sistema no município, o que vai acontecer? Ela terá sua secretaria própria. Né? Entre a gestão e sua gestão, ela tem sua secretaria própria, seu departamento próprio, suas finanças próprias, sua gestão cultural própria. Né? Precisamos construir um plano municipal de cultura para 10 anos. Precisa a união de todos, pessoal. Precisamos da união do artesanato, porque o artesanato precisa colocar lá no plano as suas diretrizes, o que ele quer para os próximos 10 anos. Né? A gente precisa ter um mercado de artesanato construído para as pessoas estarem lá. A gente precisa ter teatro municipal, a gente precisa valorizar as pessoas das comunidades tradicionais, a cultura popular. Então, há uma demanda muito grande e nós precisamos caminhar, abraçar todo mundo, não ter esse partidarismo. Nós temos que andar como cultura, como pessoas, porque gestão vai uma e vem outra, e quem fica, nós como cultura precisamos ter essa base sólida e solidificada, né? E isso a gente só consegue construir coletivamente, né? Não é a cultura que vai chegar com um plano pronto, tá aqui gente, o plano de cultura, não, é uma construção coletiva. Escutar o artesanato, o que vocês querem para os próximos 10 anos? O que vocês querem, cantores, para os próximos 10 anos? O que vocês querem, povos tradicionais para os próximos 10 anos? E documentar, criar esse documento. Vamos empenhar para realizar, pessoal, o Fórum Municipal de Cultura. E a gente sabe que é chato essas questões, a gente, não tem um tempo, mas assim, dar esses primeiros passos. Porque dando esses primeiros passos, a gente vai construir uma base sólida para a cultura. Não é isso? Deixa eu mostrar, vê se você consegue, mas sobe aí. Vamos ver os valores para Planalto. Volta aí, Cris. Volta, Cris. Peraí. Esse valor aqui, o primeiro, se refere a esse aqui no artigo 6º. Esse refere a este e assim sucessivamente. Vamos para Planalto para a gente ver o valor previsto para o município. Diga. É só para resumir esse agora, no primeiro ali, que tem um filme pronto, igualzinho daí. Certo. Então ele vai ser contemplado nesse artigo aqui, certo? Eu já volto para falar novamente. Vê Planalto aí, vê, já tem que estar em Alagoas, tem que ir para Bahia, viu? É Bahia, tem que ir para Bahia. Não, Tá na página 11, eu acho. Tá ruim esse normal, porque... Então tem que ir para Bahia. Peraí, Está em Bahia, passou Bahia. Passou Bahia? Passou Bahia. Tem Ceará já. Ok. Ele dá até para passar também. normal, Zé.
Vê o recurso de pesquisa aí, subiu demais. Sobe aí. Não, você pensa aí, uns. É Bahia, tem que ser Bahia. Eu acho que Peraí. Aí. É cá, trabalho. É letra B, Bahia. Aqui? Que a gente sabe. Enquanto procura uma pergunta básica. Sim. Enquanto existe já uma formação da base cultural da cidade, e nós, cabe o que para o artista nessa hora para tentar fazer a coisa se consolidar? E a gente acelerar Isso. a origem da ideia? Nós precisamos, Sidney, Talvez fazer criar uma associação dos artistas se de todas unir. as áreas, se unir. Se Eu unir. acho que passa por aí. Tanto artesanato, música, piano, né, Tiago? Isso. Todos se unir. Todos se unir. Se aproximar da Casa da Cultura, se aproxime Se aproximar. da Casa da Cultura. Vamos levar adiante essa proposta. O Planalto precisa ter uma secretaria de cultura sólida, A Casa da funcionando Cultura- com as suas próprias pernas. Para quando alguém de qualquer segmento fala, eu vou fazer um evento, então a cultura ter o seu apoio ali, ó, direto, não precisar estar mandando ofício para outro, aí não tá no orçamento, não está na lua, aí o artista não recebe aquele apoio, aí fica chateado. E assim, vamos caminhar para tentar trabalhar essa questão da União. como é que se diz? Da união. Vamos trabalhar a questão da institucionalização. Aí. O que está faltando é justamente isso, é a institucionalizar. Eu acho que a Casa da Cultura pode trabalhar mais fazendo esse chamamento. Vocês têm cadastro de todos eles. Temos. Todos nós. Começa a fazer um chamamento, marcar situações de encontro cultural dos artistas de rua, do teatro, do cinema, Isso. do artesanato, quilombolas e povos de todo tipo, para começar. O Fórum Municipal de Cultura, pessoal, vai ser um momento crucial, porque é nele que nós vamos começar a construção do Plano Municipal de Cultura. Nós já temos um conselho institucionalizado, ainda distante, mas está em funcionamento, e nós precisamos construir o Plano Municipal de Cultura, certo? A partir da Lei Paulo, a Audi Blanc 2, precisamos já unir, porque a lei, eu volto a repetir, a Lei Audi Blanc 2, ela não vai ser mais em caráter emergencial. Ela vai ser com o compromisso da gente implantar no município o Sistema Municipal de Cultura. Com o Departamento da Capoeira, o Departamento do Audiovisual, a coordenação dos povos tradicionais, a coordenação dos cantores. Então, uma secretaria com sua hierarquia própria, não independente de uma gestão, que não depende da gestão, mas que gere os seus recursos, que administre seus próprios recursos, suas contas, seus artistas, tem o seu cadastro, tem seus espaços, tem sua política própria, o seu plano. A educação, ela tem seu plano municipal de educação. Então, é uma estrutura, é um documento, é o que eles dizem lá, né? O que eles pretendem, o que eles almejam para a área de educação. Nós precisamos fazer isso na cultura. Em questão desse plano, para ele ser implantado na cidade aqui, a gente tem que ter a secretaria, certo? Ou como coordenadoria? O plano, a meta, porque nós vamos construir metas e diretrizes, né, no plano. Uma das metas é construir a secretaria, dentro do plano. Primeiro vem o plano, depois a concretização dele. O início de tudo tem que deixar de ser coordenadoria e ser secretaria. Isso é secretaria. Sem isso não pode ser implantado esse plano também. Não. Ó, e aí vem a importância do fórum, que é a construção, nós podemos usar o fórum, a construção do plano. E a importância dos nossos artistas e participar E a questão da... em massa do Qual é a fórum. maior- E assim, ó, você é artista, qual é que se chama? Sandrinho. Você é artista, Sandro? Então, chama outro cantor, ô fulano, vamos juntar todo mundo. Acho que vai dar uma pergunta. Sobre a Paulo Gustavo, agora, a gente sabe que 70% dos recursos é para o audiovisual, né? Eu queria saber aqui como vai funcionar mais ou menos a questão de participação de outros artistas em outros projetos. Por exemplo, quando ele fez a pergunta sobre cada um escrever um projeto, eu entendo como proponente, né? Cada pessoa pode ser proponente de um Isso. projeto. Eu queria saber como vai funcionar a questão de participar de outras funções em outros projetos sem ser proponente. Se isso vai ser possível ou não. Certo. Acho que daqui a pouco a gente responde essa pergunta nas próximas explicações.
Ó, o Planalto vai receber, gente, tá? O audiovisual, R$261.453. Então esse é o valor total, certo? O Planalto vai receber esse valor com a elaboração do plano de ação e realizar todos os trâmites, né? Que pede a lei. Então o Planalto vai receber esse valor. Esse valor vai ser dividido aqui nesses espaços, ó. Cada espaço desse tem um valor. Você pode falar ali para mim, Gina, por gentileza, o artigo 6, só para anotar aqui, pessoal. Esse aí é 138. Ó, para os meninos do audiovisual e demais áreas. 138 mil. 17,80. Como é que é? 517,80. 517,80. O artigo aí, o artigo 6º, 31.661,96. 31,96. O inciso 3, 15.896,34 centavos. E o artigo 8º, 75.376,90. 370.90. E dá um total de 261. Então, somado todos esses valores, o Planalto vai receber R$261.453, certo? E sou eu que estou dividindo? Não, já vem dividido de lá, gente, ó. Esse documento aqui pode ser consultado nos sites oficiais do governo, viu? Essa divisão já vem de lá, ó. Para a premiação de audiovisual, é esse valor. Para cinema itinerante, cinema de rua, já que a gente não tem restauro, esse valor. Para oficinas formativas, esse valor. Para as demais áreas da cultura, nós temos esse valor. Tá claro até agora? Ou não? Certo? Então, as propostas de audiovisual pronto, em fase de acabamento, serão contempladas com esse valor. Quer dizer que cada um vai ganhar esse valor? Não. A construção do plano que vai destinar X para tal categoria, X para tal categoria, X para tal categoria. Por exemplo, para a categoria curta-metragem, quanto por cento desse valor nós vamos destinar? Para a categoria videoclipes prontos, quanto por cento desse valor nós vamos destinar? Isso é vocês que vão nos ajudar a construir. Nós vamos fazer o plano. No artigo 8º, tem mais áreas da cultura. Para quem a gente vai destinar? Quais os valores? Quanto por cento a gente vai destinar? Ok? Então vamos lá. Hoje, abre aqui para mim, por gentileza, a ficha. Aqui, ó. Por favor. Vamos lá, ajuda a comprovar. Olá, Dirão. Essa parte do audiovisual, a verba é destinada de acordo com o custo do projeto? Não. É emergencial mesmo, é só. Tipo, eu falo assim, eu tenho que trazer meu projeto, eu vou gastar tanto para fazer esse trabalho ou não? Não, no caso você Não, Já foi pronto, como é que funciona? Por exemplo, você tem um filme lá chamado A Língua de Eulália, digamos. Certo. Digamos que você tem esse filme, A Língua de Eulália. Tá certo. Quando sair o edital vai lá vai chamar você. Atenção, produtores de audiovisual que tenham filmes prontos, traga o filme, apresente, se inscreva na Casa da Cultura até tal dia. Você vai levar o seu filme gravado, a sua proposta de um roteiro, vai fazer sua inscrição nessa aba aqui. O que o edital estiver falando que é para destinar para essa premiação, vai ser premiado. Entendeu? É o edital que vai dizer aqui os valores. Que esse edital depende do plano e depende também dessa escuta de vocês. Entendeu mais ou menos? Entendi. Você tem um filme pronto, ele vai ser premiado. Sim. Com um desses valores aqui. Você tem um filme a produzir.
não significa que você vai produzir o filme, pegar o dinheiro e produzir o filme. Significa que você tem uma obra inacabada e você está recebendo um recurso financeiro para você, não para você terminar, mas para arcar com aquele prejuízo. Se já está pronto, já tem tipo um tempo, já não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Sendo de Planalto, sendo produzida por aqui, não tem nada a ver. Certo? Então vamos lá. A Coordenadoria de Cultura hoje está pedindo ao setor cultural, aos artistas, aos agentes, mestres da cultura, fazedores da cultura, todas as pessoas que fazem parte da cadeia produtiva do audiovisual do município de Planalto, de todas as linguagens culturais que preencherem este formulário com suas ideias e sugestões para o recebimento e execução da Lei Paulo Gustavo, então complementar a Lei 195/2022. Essa consulta pública tem o objetivo o levantamento junto à classe artística interessada de proposta para a participação nos editais, de como os mecanismos de financiamento devem ser estruturados, quais setores devem ser contemplados, seus valores, outros aspectos relevantes para a construção do plano de ação e nos editais da Lei Paulo Gustavo no município. A Lei Paulo Gustavo é especialmente voltada ao segmento audiovisual, cinema, documentários, produção de áudio e vídeo, curtas, longas, oficinas formativas em audiovisual, cinema itinerante, né, cinema de rua. Foi demais? Não. Embora se aplique em menor percentual para outras áreas da cultura, os valores serão aplicados de acordo com o que determina a lei e a regulamentação e serão divulgados em chamamentos e editais. As informações coletadas servirão de base para a compreensão e direcionamento, garantindo democraticamente a execução da Lei Paulo Gustavo. Lembrando que esse formulário, né, ficará para o preenchimento, né, a gente vai disponibilizar um link também para vocês responderem lá. E vocês podem consultar aqui o link da lei também, né? É a Lei Complementar número 195. Eu não sei ler, mas você pode, um amigo seu, que é advogado, sei lá, para dar uma olhada para você. O decreto, então a base legal é toda essa aqui. Maiores informações nós estamos disponíveis na Casa da Cultura, vocês podem ligar para a Cristina, perguntar para mim também, para comparecer, certo? Diga. No caso, filme, diga, meu amor. Sim. O colega aqui já se encaixa de cinema, né? Isso. O filme? Sim. Já se encaixa nessa parte aqui, ó. Premiação. Pode passar aí. Então tá, vocês vão preencher depois, ao final dessa reunião, vocês vão preencher a escuta. Vocês vão colocar o nome de vocês aqui, e o CNPJ aqui, o CPF, o e-mail, telefone para contato. Qual área, pode subir, qual área da linguagem você pertence? Qual área, qual setor, não, Vila, volta. Qual área você pertence? Você representa, você vai marcar. Se você for do teatro, você marca. Se você for do artesanato, você marca aqui. Se for de outra área, você marca aqui e escreva aqui. Aí cabe um questionamento. Lá vai dizer, é possível escolher mais de uma opção e você falou que vai contemplar uma. Isso. Né? Por exemplo, eu sou do teatro e da música, então eu posso marcar mais de uma. Mas vai ser contemplado em uma. Uma só. Isso aqui é só escuta, gente. Ainda não é. É só escuta. Nós precisamos formalizar que houve uma escuta para que todo o processo ocorra de uma forma democrática. Então, houve uma escuta, houve uma consulta pública, mesmo que o número ainda é reduzido de pessoas, mas houve essa consulta. Você mora em Planalto, sim ou não? Né? O endereço completo. Pode subir, Gila. Isso vai ser a ficha ali. Quem tiver dificuldade em preencher essa ficha, as meninas vão estar auxiliando ali na mesa para responder. Agora essa questão nós vamos discutir agora e depois vocês formalizam lá na ficha. Sobre esse artigo aqui, ó, Dida. É Dida? Dida. Sobre esse artigo 6, nós estamos falando dessa parte, desse recorte aqui, esquece os outros. Sobre esse artigo 6, nós estamos perguntando a vocês. Qual categoria que vocês consideram que deve ser premiada com esse recurso? Tem alguém com curta-metragem pronto aqui? Tem alguém que tem algum curta? Tem? Então, vocês acham... Pode falar, viu, gente? É hora de falar. Vocês acham que a produção de curta-metragem deve ser premiada? Sim ou não? Sim. Sim? Certo.
Então lá na hora vocês vão marcar. Produção de documentário, vocês acham que deve ser premiado com esse valor aqui? Sim ou não? Sim. Responda, gente, para a gente ter um espaço democrático. Obras de audiovisual ainda em estado de finalização. A pessoa não teve ainda. Caso de ato. Deve ser premiado também? Sim. Sim. Videoclipes, vocês acham que deve ser premiado? Sim. Obra do tipo ficção, que é filme pronto, contando uma história e tal. Sim. Isso também entra em curta-metragem, né? Que pode ser de ficção. Pode. E audiovisual produzido através da técnica de animação. Planalto, pergunto a vocês, Planalto tem algum anime pronto? Alguém trabalha com anime? Eu acho que não. Nenhum. Mas Eu nunca ouvi falar. essa questão de animação, ela vai desde essa parte de mangá, de anime, mas também vai de projetos 3D, vai de muita coisa, assim. Eu nunca vi nada produzido do tipo nesse caso. Também. Mas Pessoas já estudando isso aí, né? Fazendo animação, assim, pra loja, essas coisas. Mas... Eu acho que não tem, não, mas vocês acham. Coloca no plano premiação de anime, porque se não tiver anime, vai fazer como? Não. E vai ter. tem que ser mais relação virtual. Porque também não foi. Não foi. Meu menino não está estudando sobre Posso tomar a palavra só de te dizer? Sim. Por exemplo. Oi, gente, boa tarde, tudo bom? Para quem não me conhece, meu nome é Vinícius Araújo Pereira, eu sou advogado aí da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura. Estou aqui representando hoje o secretário de Educação, Domingos Sobral, e hoje eu gostaria de fazer algumas ponderações de maneira bem breve, mas de maneira bem tranquila, só para facilitar, né, a dinâmica do que foi proposto aqui pela coordenação de cultura. Eu acredito que o pessoal aqui da cultura já conseguiu dimensionar muito bem de que se trata, né, o projeto da lei Paulo Gustavo. Eu acredito que todos vocês já entenderam, principalmente os principais artigos na qual versa essa lei e qual vai ser o objeto do recurso, né, e o que a lei manda para a distribuição do recurso. No entanto, a gente tem que bater em algumas outras teclas, que é como vai ser aplicado o recurso e onde vai ser aplicado o recurso, para nós sairmos daqui, né, com a total noção do que tem que ser feito, certo? Esse pincel está funcionando? Tá, pode utilizar. Eu só vou exemplificar que eu estou com a mania agora de conversar escrevendo, viu? Não é simples de professor lá, mas não sou não, mas... Gente, minha fala vai ser como um burocrata, né? Porque eu lido com papel e burocracia e autorizações, no final das contas eu sou o cara que tem que justificar para os órgãos públicos o que foi feito com o dinheiro, certo? Mas para isso, a gente tem que colocar tudo no papel. Então, a gente hoje, né, no dia de hoje, a gente está na escuta, né? Na escuta com a classe artística, né? Na data de hoje. Posteriormente a essa escuta, a gente vai ter que fazer uma chamada pública, que vai ser publicada no Diário Oficial do município, certo? E essa chamada pública vai ser para novos cadastros, para recadastramento, se aplicável, tá? Porque eu acho que foi só em 2021, foi o último cadastro, foi feito um cadastro dos artistas, né? E o pessoal teve a oportunidade de levar a ficha cadastral e ir lá e deixar seu cadastro pronto lá na Casa da Cultura. No entanto, passados 2022 e 2023, é necessário, porque você sabe que existem artistas que foram beneficiados no último programa, mas que tem interesse de ser beneficiado, ou outros que viram que a lei funciona e tem premiações que queiram participar nesse agora de 2023. Então, a Prefeitura, né, por meio dos canais dos seus colaboradores, vai fazer uma segunda chamada pública, ainda creio eu, que ou agora em junho, ou no início de julho vai ser publicado. Aí vai ter as definições as datas, né? O requerimento que as pessoas vão preencher. Então aí eu já estou adiantando isso aí já para vocês terem a noção que quando sair o edital, a chamada pública, terão que ir na Casa da Cultura, fazer a matrícula. Quem tem um grupo, né, voltado à arte, pode ir lá comparecer e fazer o cadastro, apresentar a documentação.
Depois dessa chamada pública, findado o prazo, nós iremos fazer o edital, né? O edital contando com os recursos da Paulo Gustavo, tá? Aí esse edital da Paulo Gustavo vai definir a premiação, né? E de que forma as pessoas poderão concorrer. Então, vai ter um formulário próprio da cultura, quando o grupo, né, ou a pessoa física ou jurídica quiser fazer parte daquele projeto, dessa modalidade de competição, né, de premiações, eles terão que estar inicialmente cadastrado, né, na chamada pública, vai ter cadastrado na Casa da Cultura, depois disso aí vai poder concorrer, né, no edital da Paulo Gustavo. Isso aí é só para colocar um filtro, para depois, quando for feito, né, o edital soltar o edital do Paulo Gustavo, o pessoal fala assim: ah, mas eu não sabia que era necessário fazer um cadastro, né, dentro dos órgãos aqui da administração pública municipal. Então, quando se faz o cadastro, faz da maneira correta e dando publicidade, que esse é o objetivo daqui dessa oitiva, para dar publicidade aos futuros atos da administração no tocante a esse recurso. Depois esse edital vai contar aqui com a questão de comissão julgadora, que já tem, né? A gente já tem uma comissão julgadora já instituída, nomeada pela administração no Diário Oficial, e depois dessa comissão ainda está previsto a questão da revisão de recursos, tá? Pessoa que achar que a premiação dela vale ou que a inscrição dela é lista, ela tem o direito de exigir, e tudo isso vai estar constando no edital. Isso aí é só para cristalizar qual vai ser a dinâmica, né, da aplicação do recurso da Paulo Gustavo. Me perdoe, qual é o nome do senhor? Sidney, o senhor chamou a atenção para um tema bastante relevante no tocante à questão das classificações, né, dos grupos que poderiam ser beneficiados com os recursos provenientes da cultura. Como bem já dito por Aladiran, nós teremos praticamente, acho que 2 editais, né, referentes à cultura, só agora no ano do segundo semestre de 2023. É uma ideia, né, mas acredito eu que poderá ser levado à frente, que praticamente boa parte dos critérios utilizados na Paulo Gustavo e também foi utilizado na Aldir Blanc serão repetidos, né? Então, para a segunda lei, a Aldir Blanc no segundo semestre. Então, isso dá o quê? Dá previsibilidade para os grupos sociais se adequarem às normas do edital anterior, entendeu? Então, assim, tem projeto pronto, que no caso você estava mencionando, né, dos projetos que já estão pré-prontos, que precisariam do fomento público, já poderão estar trabalhando já nisso, porque teremos 2 editais que provavelmente viram recursos, serão premiados, e que a administração vai fazer seu papel, que é fomentar a cultura dentro do município, certo? O objetivo aqui, como já bem cristalizou o Cris e a Aladiran, é entender o panorama geral da cultura, né, municipal, e entender de que forma, né, e principalmente escutando os artistas da região, e entender de que forma os recursos poderão ser aplicados, não garantindo, né, a equidade, sem injustiças, porque infelizmente em outros municípios, quando você elenca uma série de fatores como esse, ele sempre exclui um grupo, né? Pode excluir o grupo, exemplo, vaquejada foi declarada constitucionalmente como um patrimônio cultural brasileiro, né? Então existe regiões do país que a vaquejada é muito forte. No entanto, temos o critério de vaquejada aqui para ser abarcado pela essa lei aqui no município. Então, para isso, a gente tem que ter essa conversa para entender e dimensionar a participação. Aqui, o objetivo meu é só para cristalizar de como é que a administração vai trabalhar. Inicialmente, pela essa escuta de hoje, depois a gente vai fazer a chamada pública para novos cadastros, e depois a gente vai soltar o edital. Isso é, tanto esse aqui da Paulo Gustavo quanto o da Aldir Blanc, né, seguirão mais ou menos a mesma noção.
e aí abarcará a sua ideia no sentido de dar pelo menos a previsão para o artista de quais serão os critérios utilizados inicialmente pela lei federal e posteriormente pelos decretos municipais, né, pelos editais municipais, para não ficar pegando ninguém de surpresa. A necessidade também da chamada PUC do edital é justamente para abarcar essas dúvidas importantes aqui, essa questão do audiovisual, a questão do quem tem qual é o nome dos desenhos? Animes. Quem tem animes, né? Porque a gente tem que fazer isso aqui para passar para a sociedade civil, mas que nem a Lajeira muito bem exemplificou, iremos também no rádio, iremos para o rádio para anunciar, até mesmo para as pessoas que não estão aqui, que haverá esse movimento da prefeitura, né? O movimento é da prefeitura como um todo, não é do gestor, né? Então, quando o Cris fala assim, a necessidade de entender que a cultura é apartidária, é porque a gente tem que obedecer essas regrinhas e esses recursos têm que ser aplicados não olhando para a CPF, nem olhando para a CNPJ. Outra coisa que eu gostaria de pontuar com vocês, esses recursos aqui são recursos federais, e eles têm a necessidade de prestação de contas, tá? Então, quando eu já estou cientificando vocês, mas quando se faz uma movimentação dessa e movimenta praticamente 200 e quanto? 261 mil, né? A CGU, a Controladoria Geral da União, eles pedem para a prefeitura a prestação de contas. Então, acredite, a cultura, a educação como todo, a prefeitura como todo, tem que prestar conta de toda atividade que for premiada, né? Então, no edital estará constando essa necessidade de fazer prestação de contas do caso dos valores que vierem a ser premiados, certo? Aí eu estou cientificando aos senhores dessa necessidade. Lógico, a cultura irá auxiliar desde o primeiro momento, que é esse aqui, dessa chamada PUC, até o final, até a execução final do recurso, tá certo? Aí eu só queria encerrar a minha fala nesse sentido de explicar para vocês a complexidade, mas também a noção, né, pelo menos de espaço, de tempo, de que vocês, né, fazedores da cultura aqui do município, terão, né, ao longo desse segundo semestre, o trabalho que vocês terão para, vou dizer assim, para fomentar a cultura do município. E não se trata apenas de receber recurso público, trata-se também de levar a cultura para as próximas gerações, né? Para essa criancinha que estava aqui, né? E eu acredito que, eu acho que do último evento da Aldir Blanc lá foi lindo, foi maravilhoso, o pessoal aqui da cidade abraçou, as pessoas ficaram felizes, falaram comigo, pô, que trabalho bacana que fizeram, né, com o recurso da Aldir Blanc, e ver o sorriso do rosto de uma criança, né, e até de um adulto, uma cidade que nem Planalto, uma cidade pequena, é importante demais e vocês são os maiores responsáveis por isso, tá certo? E aí eu só gostaria, sem querer ser repetitivo, só que vocês entendam mais ou menos a burocracia, né, que minha parte é a parte burocrata, de entender mais ou menos a burocracia do que tem que ser feito, porque se não for feito, digamos assim, de uma maneira regular, aí o pessoal vai começar a querer pegar no pé, até da pessoa que for que recebeu o recurso, né? E aí eu gostei muito, desculpa só pelo nome do seu Cid, né? Gostei muito da sua dedicação. Aí, seu paixão, né? Eu tinha pergunta, não sei se vai ser eu ou o senhor que vai responder. Quem participou e conquistou a Lei Aldir Blanc, a última, pode pleitear a pauta que estava agora e poderá a próxima. Aí adianta, na segunda fase, está no cadastro da cultura? Sim. Pronto. Se está no cadastro da cultura, está no requisito de lá? E se não? Pronto. Se não estiver ou tiver um projeto, porque uma pessoa, um artista, eu respeito muito o artista, eu escutei uma frase, até anotei aqui, ó, que a cultura forte reflete o estado de espírito do seu povo. E uma das coisas que eu mais admiro no artista, o artista como um todo, independente da agremiação, no artista como um todo, é a capacidade de se reinventar. O artista tem a capacidade de se reinventar, seja ele o artesão, ou como até o que
pratica dança, né? Então ele tem essa capacidade de reinvenção e seria, eu acho que até engessar a cultura se não permitisse essa migração de projeto. Se o projeto está adequado, o Cris pode falar isso melhor do que eu, se o projeto está aí sólido e estiver pronto para ser apresentado, não existe óbvio, ao meu entender, né, de impossibilitar o artista de apresentar e de concorrer aos prêmios que a Aldir Blanc, né, que o ente federal e o governo federal e que o governo municipal estão ofertando. Né? Então isso para mim não existe óbvio. Então desde que obedeça as regrinhas, né? Não necessariamente a participação obrigatória na escuta, mas quando tiver a chamada pública para fazer o cadastramento, ele está lá na Casa da Cultura, é importante, avise para os demais, seus pares. Quando estiver edital, tem que estar dentro dos critérios que o edital explicitar, né? E principalmente até na fase final, que é a fase de prestação de conta também, tá certo? Eu acho que por fim, tem a questão das exibições que eu já expliquei. Eu acho que é mais ou menos por aí, tá? Não vou me alugar muito não. Entendeu? Já me aluguei. Vamos continuar aqui. Douglas, a Aldir Blanc abrange também o audiovisual. A Aldir Blanc 2? Todas as áreas. Todas as áreas. E é necessário também, até para ficar, foi um excelente questionamento no tocante a mistura da Aldir Blanc com a Paulo Gustavo, se quem se sentir interessado, formalizar até mesmo a empresa, porque não concorre só aqui no município, você pode concorrer no Estado, né, que tem premiações próprias do Estado de recursos estaduais, e às vezes o projeto bom, né, pode ser levado para outras esferas da nossa nação, no tocante estadual e federal, você pode concorrer, mas desde que esteja tudo regulamentado, né? Porque, exemplo, uma premiação, a premiação do primeiro quesito é igual, Danilo? Esse aqui é para premiar o primeiro valor? Primeiro valor, 138. 138 mil, vamos fazer a divisão aqui, a 40 mil reais em tese, não estou falando o que vai ser aplicado aqui no recurso, para programação audiovisual. Foi tão bom que o pessoal do município resolveu, então, dar a premiação de primeiro lugar. Não estou falando, estou colocando situação hipotética. 40 mil reais, você vai explicar para a Receita com o seu CPF, que como esses 40 mil caíram, você está entendendo? Aí o Leão vai falar assim, me dá a minha parte, mas eu falei, não, mas aqui é o principalmente da cultura, né? Aí está aí o seu questionamento da necessidade, se o artista se sentir à vontade, criar um MEI, criar um CNPJ, justamente para concorrer não só no município de Planalto, mas concorrer na Bahia, lá em Salvador, concorrer em Brasília, entendeu? E jogar a cultura de Planalto para o Brasil no mundo, né? Então é esse o objetivo maior. Eu vejo isso, eu vejo esse potencial, né, aqui em Planalto. Então é mais ou menos por aí, né? Vamos continuar, que a gente já Só um tá... pouquinho, Nádia. E lembrando assim que a Lei Aldir Blanc 2, ela não veio só para esse ano, não, veio para 5 anos consecutivos. Eu acredito que a Paulo Gustavo 5 também. anos. Eu acredito que a Paulo Gustavo vem ano que vem, eu acho que 5 anos também. Vamos lá, tem uma outra, essa aqui vocês resolveram, né, a questão do anime deixar em aberto. Em relação a outra área que deve ser contemplada com esse recurso, vocês têm uma sugestão de uma outra área que deve ser premiada dentro da área de premiação de obras de audiovisual, que refere ao inciso 1, tem alguma outra área, pode dizer e anotar aqui, viu, gente? O podcast, por exemplo, que eu vi rumores que a gente já preparando para fazer. Não, podcast não pode participar. Porque audiovisual, ele é áudio e vídeo. Então, podcast, fotografia, por exemplo. Fotografia não é considerada audiovisual, artes visuais. Porque ela só é a imagem em si. Agora, quando você dá vida a essa imagem e transforma em uma questão de vídeo, aí ela se torna audiovisual. Mas a questão do podcast, por exemplo, então a produção ali, título, ele é o do podcast, ele está apresentando o podcast dele. Tem alguém filmando, alguém produzindo esse material. Haverá imagem e vídeo? Se houver imagem e vídeo, geralmente é considerado audiovisual. Se houver imagem e vídeo ao mesmo tempo, é considerado audiovisual. No caso da TV Planalto, agora vai ser inaugurada com Bahia. Aí nesse caso se torna audiovisual, porque vai ter programação ao vivo, vai ter diferentes. Certo. Você se encaixa E aqui tem outra área que vocês vão sugerir? Tem outra área que vocês vão sugerir? Ou vocês pensam e falam lá no formulário?
Vamos prosseguir para a gente adiantar. Vamos agora para... Inciso 3, 6, 7. Aqui, o inciso 2, que é esse recurso no valor de 31 mil, não é muita coisa, 661. Esse inciso 2 aqui, como nós não temos, vocês veem lá, nós não temos sala, já foi dito aqui, para ser restaurada, nem construída, e a gente não consegue construir um cinema com 31 mil. Quem conseguir aí me fala, né? A gente vai e constrói. Então, esse valor é muito pouco para a construção de salas e restauros. Nós não temos também. Mas ele pode ser distribuído para projetos de cinema itinerante em ruas, praças e demais locais públicos da sede. 50% do valor pode ser destinado. E 50% desse valor para cinema itinerante em ruas, praças e demais locais, zona rural. Ou vocês têm uma outra sugestão para a gente colocar aqui? O que vocês acham? Quero ouvir todo mundo. Ou a gente vai ficar com o cinema de rua mesmo, cinema itinerante? Eu acredito que sim, porque esse recurso está bem específico, assim. Ou então essa sala de cinema, então eu acredito que certo. E aí, vocês concordam que seja nesse formato, pessoal, ou não? Aí vocês também podem sinalizar lá na ficha. Vocês podem sinalizar os dois, né? E dizer que 50% é para um, 50% para outro. Ou vocês podem marcar aqui outro, né? E colocar a sugestão de vocês aqui nessa linha. Especificar a sugestão de vocês. Que nós vamos compilar esse material, tirar e construir o plano de ação. Lembrando que depois que a gente construir o plano de ação, que postar, que for aprovado, não tem como mais mudar. Porque foi uma construção que vocês estão para decidir. Diga, Ramon. No caso, esse valor do 21 mil seria só para reformas e restauração, certo? Isso, mas tem a opção no decreto que pode ser utilizado para cinemas de rua e cinema itinerante. O antigo cinema, aquele espaço do antigo cinema, ele é um espaço público? Pertence à prefeitura, né? Pertence à prefeitura? Pertence. Eu poderia, tipo, não sei, uma ideia minha aqui, que é pegar esse dinheiro e tentar juntar com a prefeitura e fazer um centro público. É nosso sonho. Porque, tipo assim, é um valor que não é um valor alto, que eu sei que dá para construir muita coisa, mas, por exemplo, se você pegar e fazer um galpão, vamos supor, a gente tem um animatê ali que a gente usava ali para fazer treinamento antigamente, que era a gestão passada. Se você fazer um espaço daquele, da área de festa ali, eu creio que não vai gastar muito. E se juntar com a prefeitura, daria para fazer um galpão e fazer um sítio público. Você quer a explicação técnica ou você quer? Não, eu sei que é a advocacia do cara. Você quer qual a explicação? Tem essa parte, vocês podem, gente. Ó, gente, aqui não tem nada fechado. Vocês podem. Todo mundo. Coloca a sua opinião. Coloca. Leva a sua opinião. Pode colocar. Porque isso aqui é justamente uma escuta. Não é algo pronto, inacabado. Olha lá, Dina, como é que você colocou essas sugestões aqui? Porque eu li o decreto, eu li a lei, eu fiz formação lá. E assim, aquilo que está mais adequado ao nosso município, a gente colocou na ficha. E colocou um espaço aberto, outro, para que se você tiver um outro olhar, como você teve, colocar também para a construção dos planos. Ok, mas muito obrigado pela contribuição. Continue. Agora aqui, é esse recurso aqui, 15 mil para formação. Certo? Formação. Exercício 3. Valor de 15.896,34. Esse valor pode ser utilizado a mostras de cinema, apoio de festivais de cinema, oficinas formativas em audiovisual, workshop, mini curso e outras possibilidades que vocês julgarem de acordo com o decreto, né? Eu posso, ou a eu posso pegar esse valor aqui e utilizar para o pessoal do crochê? Não, aqui está dizendo que só pode ser para capacitação, formação, qualificação na área de audiovisual.
Ah, eu vou fazer um curso sobre manicure, eu posso receber. Não, gente, está falando que é audiovisual, é curso de fotografia, de filmagem, essas coisas. Você ou a sua empresa pode fortalecer, pode ofertar esse curso, né? Você, como um artista, pode ofertar um curso para uma escola, para uma comunidade, né, lá na Maracujina, para uma comunidade lá no Parafuso, para uma comunidade que você pode, então você pode participar. Uma pergunta. Sim. Sobre ali apoio à mostra de cinema. Eu queria saber se conta ou não, se for exibir, no caso, os curtas produzidos ali no inciso 1, fazer uma mostra com esses curtas. Não. Não, porque essas áreas não podem se misturar. Eu não posso receber dinheiro daqui. Não, mas eu ia Deixa eu perguntar isso receber. agora. Eu acho que você já deve ter falado já, mas mais uma vez só perguntando. Eu posso participar tanto do artigo 6, tanto do artigo 6 ali, do 1 e do 2, ou só pode participar de uma categoria? Você pode participar de uma Somente uma. Mas se você tem uma empresa, né, ela pode, por exemplo, a sua empresa contrata alguém para fazer uma oficina. Então a sua empresa participa dessa e dessa. Lembrando que pode ser pessoa física ou jurídica, viu? Pública ou privada. Certo, então vocês acham que devem realmente investir em oficinas? Eu acho que as oficinas para vocês é mais fácil. Eu acho, né? É uma opinião minha, não sei se vocês acham. Do que vocês promoverem uma mostra de cinema. Aí vão gastar um valor absurdo para fazer uma mostra de cinema e o valor é só isso aqui, 15 mil. Aí de repente que tem várias obras aqui inscritas e você só recebe R$1.000. Aí você fez uma ação grandiosa, gastou tanto e ganhou uma quantia. A gente tem que pensar nos valores de cada artigo, viu, gente? Tem que pensar nos valores de cada artigo. Antes de. Você acha que esse. Não, eu acho que a oficina é formativa. Que você vai formar pessoas, em vez de tentar fazer uma amostra com pouco, você não vai conseguir nem mostrar. Com pouco dinheiro para fazer uma amostra. Você vai mostrar. E talvez com pouco você forma algumas pessoas. É a minha opinião, não sei vocês. O que vocês acham? Concordo. Ramon? Acho que é Ramon. Tem muito. Não é minha área, então. Certo. Então tá. Quando for preencher a ficha, vocês sinalizem lá, gente. E se tiver uma outra sugestão, pode marcar em outro e anotar. Não tem problema. Só. Marcar em outro. Agora vamos finalizar com demais áreas da cultura. Certo? É esse aqui, que agora vai falar do pessoal das culturas tradicionais, de terra de reis, da economia criativa, que vieram aqui como representantes, né? Demais áreas da cultura que já não é mais audiovisual. Audiovisual não pode ser contemplado ali naquele artigo 8º. Então, o que o decreto pede é que seja contemplado pessoas da economia criativa. Quem são as pessoas da economia criativa? Artesãos, quem mais? Quem vive da cultura, quem produz um objeto para vender. E esse objeto, ele é um objeto fruto da sua cultura, né? O artesão, por exemplo. Nós temos Dona Delci, que é artesã, cadastrada, ela faz seu material em tecido. Cláudia também. Artista plástico. Edinara, Sandra, né Sandra? Sandra, Juliana, a menina de Lucais. Você faz artesanato, e quem é Claudinha? Aqui também, maravilhosa. Então, Eu faço em crochê, bordado, fuxico e papel reciclado e a Eu mexo com MDF, muita coisa. Vocês acham que esse recurso, parte desse recurso de 75 mil, vocês acham que deve ser investida na economia criativa? Sim ou não? Sim? Então lá vocês vão marcar, olha. Que é esses artesãos ali. As pessoas que vendem a sua culinária em forma de culinária criativa também entra na parte da arte da cultura de um município. Proposta de iniciativa à leitura, projetos de leitura. Alguém que queira fazer um projeto de leitura
de incentivo à leitura lá no Quilombo, ou o pessoal do Quilombo queira fazer esse projeto de incentivo à leitura, ou lá na comunidade da... Como é que é o nome? É Boa Vontade? Amigos da Boa Vontade. Amigos da Boa Vontade. Então, quem vocês acham que deve investir nesses projetos de incentivo à leitura, parte desse dinheiro, é uma possibilidade. Premiação de artesãos do Quilombo do Cinzento, das comunidades tradicionais. Antes de consultar vocês aqui, a gente precisa destinar parte desse recurso. É uma exigência da lei que parte desse recurso seja destinado para as pessoas quilombolas, as pessoas de comunidades tradicionais. A cultura popular, pelo decreto também, precisa ser contemplada, ou seja, nós pensamos no grupo de ternos de reis, nós pensamos na premiação de samba de roda, né? Tendo uma ênfase em parte 50% mulheres, 50% homens, premiação em promotores de sarau, certo? Sarau literário, as pessoas que fazem sarau no município aqui, né? Também parte desse recurso. Oi? Existem grupos. Inclusive, esse ano já teve também. Esse ano já teve, né? Teatro, tudo mais. Isso. Então, esse foi um pedido do secretário Danilo, né? Ele pediu que contemplasse esses saraus literários, essas manifestações, esses grupos que fazem saraus. Então, esses 75 aqui vai ser dividido para várias categorias e outros que vocês sugerirem aqui e que a gente vai verificar se o decreto atende. Ok? Eu vou destinar para uma dona de uma loja. Pode? Não pode. Não pode. Sabe por que não pode? Porque quem proíbe é o decreto. Eu vou destinar para tal. Não pode. A gente tem que estar observando o que diz a lei. É um recurso que vem engessado, não pode ir para outras áreas que não seja aquela específica. Pode seguir. Estou terminando, viu, pessoal? Calma aí. Quando a gente for lançar os editais, vocês acham que tem que ter esse edital? Aí vem uma pessoa lá de fora para concorrer. Ele pode concorrer a esse edital? Não, né? Aí uma pessoa inventa em cima da hora alguma coisa. Ele pode concorrer? Então vocês vão dizer o que tem que ter no edital. Tem que ter importância artística cultural, tem que ser uma coisa importante, essa obra produzida, ou não. Tem que ter relevância cultural. Por exemplo, eu fiz um vídeo descendo até o chão para concorrer a isso. Isso tem muita relevância cultural? Não. Ô, gente, não é preconceito com quem desce até o chão. Mas assim, não tem tanta relevância cultural no vídeo assim. Então, o edital, ele tem que observar essa questão da relevância cultural? Tem. Né? Se por exemplo, se é um vídeo ou uma obra que zomba de pessoas que tem discriminação racial, que tem piadinhas contra negros, gays, lésbicas, religiosas, se tem esse tipo de coisa, mesmo que seja um vídeo de comédia, por exemplo, ele não pode ferir os direitos humanos, então ele não tem relevância cultural, ele não é importante culturalmente. Então, esse tipo de vídeo, de obra, precisa não fazer parte da concorrência. Contrapartida social, então tem que ter essa relevância cultural, né? Tem que ser importante, tem que ser uma coisa significativa, não pode ser uma coisa aleatória, né? A contrapartida social, ou seja, algumas áreas vão precisar apresentar a contrapartida, algumas, não são todas. Eu acredito que essa parte aqui de premiação, eu vou me certificar ainda com Thaís, viu os meninos do audiovisual? Eu vou me certificar ainda com Thaís para saber. Eu acho que essa área do artigo C, do artigo do inciso 1, não precisa contrapartida, essa área aqui. Eu acredito que vai exigir contrapartida. As oficinas... Lá na reunião foi falado que não precisava. Não precisa, viu? Vocês não têm obrigação aqui. Vocês que vão concorrer a filmes, a vídeos, vocês não são obrigados a apresentar contrapartida. O inciso 1. O inciso 1. Não precisa montar uma estrutura e mostrar lá, gastar, não.
fez a inscrição, provou sua trajetória, provou que você tem a obra, a equipe analisou, deu aval, você recebe um prêmio e acabou. Agora a prestação de contas é sua, né? O relatório é seu. Ficou com a pessoa sem prestar conta? Da meia plano? Sim. Ficou. Ficou. Nesse caso ele pode participar? Não. Pode responder? É proibido por lei. Mas deixa a gente concluir aqui, depois a gente volta nesse. Contrapartida social. Nem todos os grupos terão contrapartida. O pessoal do artesanato não precisa de contrapartida. Ah, sim, o pessoal do artesanato participa da feira com a gente, já tira uma foto lá e já mostra que você é atuante na feira de artesanato do município. Porque o nome do projeto é Primavera Vai à Feira. Mas é uma feira de artesanato. É uma ação da cultura para fomentar o artesanato local, os artistas locais. É uma força que a gente está dando o artesanato para que futuramente eles venham construir sua política própria, construir seu mercado de artesanato e caminhar, né? Então a gente dá uma força utilizando essa feira, que futuramente ela será um lugar permanente, enfim, depende da articulação da classe. Então, contrapartida social nem todos vão. Vocês acham que o edital tem que pedir currículo e portfólio? Com certeza. Tem, né, gente? Contrapartida nem todos. Vocês acham que, como você me perguntou, foi então não é? Aí você perguntou, olha lá, se o meu projeto vem dizendo assim, o valor dele é 50 mil. Vocês acham que o edital deve tocar nesse ponto ou deve deixar livre essa questão de não se importar com valores, de não se atentar a essa questão de valores? Eu acho que depende do planejamento, do plano de ação, porque a gente sabe que curtas-metragens têm diferentes valores de execução. Por exemplo, quando você vai produzir um curta-metragem, um documentário, enfim, que seja, você tem uma base, sabe, um orçamento. Você tem que fazer um orçamento para ter uma noção de quanto você vai gastar naquele projeto. E a gente sabe que esses valores, eles variam entre si. Então, eu acho que, estando dentro do valor ali que é ofertado, né, para a área, tendo essa viabilidade, eu acho que tem que ter uma coerência, sim, orçamentária. Certo. Lembrando que o valor que você vai receber, você não é obrigado a concluir aquele projeto e nem contrapartida. Depende, né? Vai depender. É melhor não, porque é muito complicado. Eu também acho. Porque vai ter que fazer cotação, tem que buscar um profissional que entenda. Que entenda, por exemplo, eu não entendo nada de cinema, de valores não. A gente não pode pegar uma nota aleatória e dizer custa X. A gente vai ter que provar judicialmente, por um especialista, que o seu projeto vale aquilo, que uma filmagem dessa sai a esse valor, tem todo o padrão de mercado. E aí a gente cai, sabe o quê? No cinema industrial. Lembrando, gente, que isso aqui não é para premiar em cinema industrial, é o cinema itinerante, as pessoas que vivem do seu pouquinho ali. Então, quanto mais a gente simplificar para que esse tempo chegue mais tranquilo, melhor. É que eu tinha visto sobre a prestação de contas, eu não sei como vai ser feito aqui no município, mas é uma questão de relatório, então eu achei que ia simplificar nesse caso. Sei. Não vai ser necessário. Acessibilidade. Por exemplo, quem for, gente, fazer um cinema de rua, tem que botar no seu projeto que vai ter acessibilidade. Ou seja, o que é acessibilidade? É a participação de pessoas com necessidades especiais. Por exemplo, tem alguém que tem problema auditivo e quer assistir o seu filme. O que você vai fazer para que ele assista? A legenda. Então você tem que botar no seu projeto de cinema itinerante que tem que ter a legenda, que você está trabalhando a acessibilidade. Então os editais têm que ter sim, tratar sim dessa questão da acessibilidade. Vai anotando aí, Vinícius, doutor Vinícius. Na verdade, eu estou tratando só a questão que tocou no assunto interessante e é bom a gente, vou até levantar o pessoal, respeito o pessoal que está aqui, é bom a gente voltar de novo no assunto da prestação de contas e apontar a importância, né, de explicar para a União o que foi feito com o dinheiro, certo? Aqui no final dessa lei, da lei da Paulo Gustavo, ela fala da necessidade de prestação de contas do serviço dos recursos que foram remetidos ao município, certo? Habitualmente, como é que funciona essa prestação de contas? A gente só para vocês cristalizar
procedimento na sua íntegra, né? O recurso vem. Quando o recurso vem, ele tem que ter uma autorização para ser aplicado pelo município. Recurso autorizado. A gente publica o edital, há uma comissão, né, para julgar os trabalhos. Há as premiações. Dessas premiações é exigido, né, dos prestadores o seguinte: o relatório não tem que ser um relatório exorbitante, mas um relatório descritivo das atividades. Né? Por isso que eu falei com vocês que a cultura, né, toda a secretaria estará disponível de portas abertas para auxiliar de toda forma na elaboração do relatório que tem que ser emitido. Esse relatório, só me engano, tem que passar pelo Conselho da Cultura, né, antes de ser remetido de volta para o Ministério da Cultura. Aí a pergunta que se faz: caso um beneficiário não recebeu recurso público, não prestou conta, o que é feito? A administração tem um condão inicial de fazer chamar a pessoa para fazer a prestação de contas. Se a pessoa se recusar mesmo assim, publica um edital: olha, fulano está responsável pelo recurso, vem aqui na Casa da Cultura prestar contas, apresentar um relatório das suas atividades. A pessoa não insistiu, encaminha os autos ou para o Ministério Público Federal ou para a Polícia Federal, e ali eles vão tomar as medidas cabíveis. Não é mais de responsabilidade da Prefeitura. Você está entendendo? Qual é a problemática disso? A problemática disso é o seguinte: quando existe essa movimentação inteira da Prefeitura para movimentar um recurso desse para trazer o recurso para o município, é injusto com o servidor que está fazendo essa movimentação ser responsável por uma ingerência de uma pessoa física ou de uma pessoa jurídica. Você está entendendo? Porque se o servidor público, no caso, eu sei ficar com Cris, eu digo, mas se Cris é negligente no tocante a essa falta, digamos assim, quem vai responder pelo recurso é Cris. Então isso não é justo, porque Cris está capitaneando todo esse projeto e quem é o responsável é outra pessoa, entendeu? Então volto a repetir: vai ter o relatório, vamos fazer um formulário direitinho do relatório, né? Vamos dar todo o suporte técnico para auxiliar os candidatos, né? Mas por isso que eu falei com vocês, o recurso vai vir, vai ser aplicado desde que estejam correspondentes às normas legais, né? Aqui no intuito aqui desse recurso não é pegar o dinheiro e botar no bolso da prefeitura, não. Tanto é que o dinheiro ele é repassado para a comunidade artística, né? No entanto, a contrapartida é preste contas, né, do que vai ser feito. Então, quando vocês foram criando o projeto de vocês, já vão mais ou menos alinhavando o que foi feito, as fases, entendeu? Se tiverem com dúvida, a Casa da Cultura está de portas abertas para receber vocês. Até mesmo a secretaria pode ir, que a gente peça toda a consultoria necessária para a aplicação do recurso, tá bom? Aí por isso que eu estou falando da importância desse ponto, porque para chegar ao ponto a gente tem que mandar uma para a Polícia Federal: olha, sumiu R$5.000 aqui, eles não querem prestar conta, é ruim. Você fizer isso, então, se fizer isso, responde o processo de peculado. O funcionário público se emitir, pelo até 5 anos de carteira. Você está entendendo? Então a gente fica entre a cruz e a espada, né? Então é mais ou menos por aí. Gente, para a gente não tomar muito tempo, já vamos encerrar aqui. Nós vamos fazer um momento específico para tratar da prestação de contas. Vamos tratar primeiro de receber esse dinheiro, né? O edital também tem que ter acessibilidade, como já foi dito, né? É preciso. Caráter multiplicador do projeto. Se você tem um projeto que venha abranger, que venha beneficiar, digamos que Ramon tem um projeto de leitura que vai beneficiar crianças carentes, né? Ele é um caráter multiplicador, ele tem esse perfil, então ele deve ser contemplado sim no edital, e o edital precisa estar dentro dessas exigências, né? Que esse projeto tem caráter multiplicador. Vocês acham que o tempo de atuação na área deve ser constado no edital ou não? Deve constar? Então. E se a gente excluir? E quem tiver pouco tempo? Quem tiver muito tempo? É isso que eu ia falar. A gente sabe que aqui em Planalto tem pessoas que estão surgindo agora na cultura.
Por exemplo, teve uma pessoa que foi recentemente contemplada pelo curso de cinema, por exemplo. Então eu acho que nem todo mundo tem anos de carreira, porque tem uma galera que está surgindo agora, então eu acho que seria injusto essa galera não participar, entendeu? Mas isso aí é do portfólio. Não, essa aqui é para seleção, no edital. Porque o edital ele pode vir barrar muita gente aqui, ó. O edital, se o edital constar tempo de atuação, ele vai barrar quem tem, por exemplo. Tá começando agora. Ele vai barrar. Aí assim, é vocês que decidem, surgiram lá na folha e vejam. Se marca ou não? Se marca ou não. Se marcar não, quem tá começando agora vai ficar de fora. Então não marca, gente. Então, vamos pensar, a gente está colocando as duas possibilidades para que vocês analisem bem, gente. Mas também tem aquela questão, né, gente, de pessoa que não é justo você que tem 10 anos, aí tem uma pessoa que começou ontem e passar na sua frente. Mas deixa eu te falar na questão dos portfólios. Hoje eu tenho um momento. Hoje, se você entrar no canal do YouTube, eu tenho 100 pontos de trabalho, mais de 1.500 trabalhos gravados no canal. Muitas coisas, isso muito tempo. Se você entrar na minha rede sociais, eu tenho mais de 6 discos gravados. De pessoas que vêm agora para ter um benefício, talvez vai ali amanhã, grava e. Mas o projeto hoje. Nelson? Exatamente. Aí a questão da contrapartida social. Ela precisa. Em Poções, teve um probleminha em Poções sobre a prefeitura. Lá o artista que é pioneiro ali, aí no dia que vai chegar na festa, aparece 100, 150, ninguém tem um trabalho e às vezes só aparece naquele momento. Naquele momento, depois desaparece todo mundo. É essa questão. Então vocês pensam direitinho esse tempo de atuação, ou se fosse citar esse tempo de atuação, não colocar, por exemplo, 3 anos, colocar um tempo mais que venha contemplar também. Como o intuito é fortalecer a cultura da cidade, eu acho que não faz sentido deixar apenas restrito a 21 anos de história aqui. Principalmente, gente, que os recursos para cada área, por exemplo, esses 3 recursos não é muito, é pouco. Essa aqui não pode passar para nenhum disso, certo? Então, nesse sentido aqui, ó, desses 3 recursos, eu acho que não deve estar tão atrelado há muito tempo, né? Tempo de atuação já falamos, né? Adequação ao público, geração de emprego e renda. Nós temos pessoas que geram emprego e renda, né? A economia criativa, vocês geram emprego e geram renda. Então, movimenta a economia do município. Tem também a questão dos curtas, né, por exemplo, se colocar no curta de ficção. Pode gerar emprego para quem entende de manipulação de objetos, cenários, essas coisas. Então, acho que de qualquer forma acaba gerando também. Exatamente. Geração de emprego e renda, ineditismo, ou seja, coisa inédita. Acho que também a gente não deve também pautar o edital de coisa inédita, né? Você pode fazer uma releitura da língua de Eulália num filme, então você não está sendo inédito, mas porque já tem uma história desse tipo. Atuação em comunidades vulneráveis, ou seja, projetos que venham beneficiar não só quem vai receber o recurso, mas crianças carentes, comunidades vulneráveis, que precisa de um curso de artesanato. Eu tenho um projeto de curso de artesanato, enfim. Ou outro que vocês podem marcar, certo? Já estou finalizando aqui a ficha, vocês já podem daqui a pouco fazer as considerações finais. Vocês vão colocar essa parte aqui, ó, gente. O que fazer para atender esse critério aqui do artigo 17 da Lei Paulo Gustavo? Lei Paulo Gustavo, artigo 17, diz assim: os estados, o Distrito Federal e os municípios deverão assegurar mecanismos de estímulo à participação e ao protagonismo de mulheres, negros, indígenas, povos tradicionais, inclusive de terreiros, quilombolas, população nômade, de pessoas do segmento LGBTQIA+, de pessoas com deficiência e de outras minorias, por meio de cotas, critérios de pontuação, editais específicos. No nosso caso vai ser edital específico, viu, gente? O Planalto vai ser um edital específico. A gente não vai destinar uma cota aqui, nem aqui, nem aqui. A gente vai fazer um edital específico chamando essas comunidades para ser contempladas com esse recurso aqui dos 75 mil. Esse 75 mil vai ser dividido
para essas pessoas, comunidades tradicionais, ternos de reis, samba de roda, promotores de saraus. Esses 75 mil vai ser rateado dessa forma, ok? Para essas demais áreas da cultura. Depois você vai declarar ciente das informações desse formulário. Ela vai ser usada, né, porque vai ser compilado os dados, a gente vai ver qual foi a opinião de vocês, o que prevaleceu e construir o plano de ação. E aí você finaliza a ficha e pronto. Agora eu quero que vocês façam a consideração final, falem da importância desse encontro e nós vamos encerrar agora. Peço a vocês que assinem a ata do encontro. A ata já está ali. A ata já está ali. E vocês façam também uma consideração aí, o que não ficou claro, se vocês vão avaliar que o encontro foi positivo, né? Se não foi positivo, se esclareceu, se não esclareceu, né? O que vocês têm que fazer? Né? Então, eu vou abrir a oportunidade aqui, Sandra, do artesanato, né? Vai falar. Eu acho que na hora que o Lucas expressou, eu acho que o Tito ainda não entendeu a pergunta que o Tito fez. Em questão de quem pegou na lei autorizante e não prestou, ele não pode participar dela. Não. Porque a prestação de contas desse recurso é individual. Assim, quem responde é a pessoa, não é o município. Então eu diria que o encontro foi importante, de suma importância. Diga assim. É de suma importância fazer o encontro. Acredito que tem mais pessoas que deveriam estar aqui, muito mais. Você deve fazer um chamamento novo para que outras pessoas também venham participar. Porque senão parece que vai ficar restrito ao grupo que estava aqui e na verdade não é. Okay. E muita gente vai chegar desavisado, vai chegar desavisado querendo uma parte que cabe, sem entender nada do que foi esclarecido por mim. Exatamente. E aí a gente está fazendo esse espaço democrático justamente para isso. Para dizer assim, chamou Sandra e nas caladas e destinou o recurso. Não, nós estamos escutando. Hoje é um dia de trabalho. Gente, o recurso não é para quem trabalha. O recurso é para quem está em emergência cultural. Então, se você não pode vir porque tem um contrato lá, está fazendo alguma coisa, mande um representante, essas questões. Né? Mas a gente agradece a participação de todos vocês. Eu agradeço assim, de coração a participação do pessoal do Cinzento que veio, e sabe a dificuldade que é de se deslocar, tem tarefa em casa para fazer, tem coisa para tomar conta, tem que ficar aqui ouvindo esse blá blá blá, mas vieram com boa vontade, com o coração aberto, né? E é isso, nós precisamos abraçar todo mundo e estar todo mundo junto. Eu quero levar as fichas para eles preencherem lá, tá bom? Tá, tudo bem. Vamos acabar aqui, a Cristina vai ligar para o carro que trouxe para levar eles, tá? Ok. Foi o... Eu queria agradecer a você, e a Secretaria de Cultura, né? Que isso é uma oportunidade que há 60 anos que a comunidade Cinzento quilombola nunca conseguiu vir em Planalto. E muitas vezes vem de lá de fora oferecer, mas não adianta nada, porque tem que ser de aonde a gente nasceu, foi criado, e tem os seus documentos, tem suas origens, que possa precisar de uma pessoa que tenha coragem de nos ajudar a comunidade de todo o Cinzento. Então, mais uma vez, eu agradeço a você. Amém. Deus abençoe nós todos e com fé em Deus vai dar certo. E esse recurso vai chegar lá sim para premiar esse artesanato de vocês e o Ternos de Reis também. Viu? Aí mais para frente, a nova lei que vai chegar, nós vamos incluir também. Nós não podemos deixar de fora as realidades tradicionais. Cabe uma pergunta aí, né, um adendo. Terno de Reis, ele é o mestre reiseiro da região, de Planalto, do Cinzento. E dentro do Terno de Reis ele tem um grupo de pelo menos 10 pessoas que caminham, que formam o terno, homens e mulheres. Eu trouxe cadastro de alguns deles. Todos podem ser cadastrados como... Podem, são membros do grupo. Eu trouxe alguns, né? E tem mais um grupo que eu vou buscar. Podem, inclusive catando café, estão tentando outro caminho para fazer recurso. Exatamente. No fim de semana vou lá para colher os dados deles, assinado direitinho.
Contempla, né? Contempla sim. E os termos de reis vão ser contemplados agora. Nada mais justo, né? Do que destinar, nem seja uma quantia, né? Mas todo mundo seja contemplado com um pouquinho desse aqui, ó. Cada valor que for para um termo de reis já serve para comprar um conjunto de chapéu, já serve para fazer a sua roupa, já serve para engordar um pouquinho para fazer a festa de Santo Reis, né? Ao pessoal do artesanato, quilombola, que vai receber também a sua quantia, já serve para pagar as despesas que construiu o artesanato e não conseguiu vender, enfim. Comprar material, participar. Né? A cultura convidada para vir mostrar o Isso, essa vai ser a contrapartida, convidar para mostrar. Eu vendi a ideia assim para eles, hein? A cultura vai chamar vocês para mostrar no espaço cultural da cidade. Mais alguém quer falar? Aqui em Planalto a gente sabe que tem poucos telespectadores, né? Audiovisual, assim, diretamente. Aí eu entendi que cada um tem que ser só uma proposta, né? Tá como componente. Eu queria saber se como prestação de serviço pode, por exemplo. Eu escrevo um conta no meu nome, aí ele escreve no nome dele. Se eu precisar do serviço dele em algum momento dentro do meu conta, ele pode participar ou não, porque está como proponente em outro. Veja só, você tem um projeto de produzir um curso, certo? Você vai apresentar o seu projeto no papel, quando o edital te chamar, certo? Mas você não é obrigado a pegar esse dinheiro e produzir um curso, certo? Supondo que produza, isso pode ou não acontecer? Pode, você pode pedir o Porque até mesmo se eu precisar do serviço dele, vai sair no meu nome, talvez ele fica, entendeu? Isso. Essas questões o edital vai afunilar direitinho, mas não tem problema não. O que a gente puder simplificar, tornar, porque o objetivo não é burocratizar quando o artista não puder acessar o recurso. O recurso é de vocês, o recurso vem para vocês. A gente vai botar uma cerca de arame para a pessoa não conseguir acessar? Não, vamos simplificar. Entendeu? Vou simplificar para que o recurso chegue. Né? A prestação de contas, gente, não é bicho de 7 cabeças, não. Fique tranquilo. Não é bicho de 7 cabeças, não vai precisar apresentar notas, mais notas, não precisa nada disso. Ok? Vai ser simples. Vai ser simples mesmo. Aquele vídeo que você fez, assim, praticamente chegou até no SBT. Sim. Hoje, pra gente encontrar aquele vídeo, você tirou o boleiro. Eu tenho um canal, eu tenho um canal. Tem? Tenho. Manda o link depois pra mim. Vou mandar. Eu queria participar daquele vídeo, mas eu não posso, eu tô ligado diretamente à cultura, eu não posso.